Quando o decreto foi lido em praça pública, muitos acharam que era metáfora. Outros pensaram ser loucura. Mas o General de Ferro não falava em símbolos. Ele declarou guerra ao oceano como se declara guerra a um império inimigo, sem tratados, sem recuo, sem possibilidade de rendição. Navios foram preparados, homens juraram obediência e o horizonte tornou-se a linha de frente. O que ninguém imaginava era que o mar não era vazio. Ele observava, esperava, e estava prestes a responder de um jeito que nenhum mapa, nenhuma arma e nenhuma mente humana poderia prever. O General de Ferro recebeu esse nome muito antes daquela manhã. Não por usar armadura pesada ou por governar com crueldade, mas porque nada o fazia ceder. Nem conselhos, nem números, nem o medo ancestral que todos tinham do mar aberto. Seu nome verdadeiro havia sido apagado pelos anos e pelas guerras perdidas nas costas de Valinor. Portos queimados, frotas engolidas, corpos devolvidos à praia dias depois, irreconhecíveis. Para o povo, o oceano era um capricho divino. Para o general, era um inimigo que jamais fora enfrentado de verdade. Durante décadas, Valinor tentou contornar o mar. Navegava perto demais da costa, evitava certas rotas, aceitava perdas como preço inevitável. O general odiava essa palavra, inevitável. Para ele, nada era inevitável enquanto ainda houvesse aço, homens e vontade. Quando assumiu o comando supremo da frota, não pediu expansão defensiva. Não pediu melhores portos. Ele exigiu uma coisa só: avançar. Não para explorar, não para comerciar, mas para forçar o oceano a responder. Os estaleiros trabalharam como nunca. Navios nasceram maiores, mais pesados, reforçados com ligas negras que rangiam como ossos quando tocavam a água. Canhões foram redesenhados para disparar abaixo da linha da superfície, como se o inimigo estivesse escondido ali. Correntes grossas o suficiente para segurar monstros foram enroladas nos convéses. Cada detalhe dizia a mesma coisa. Aquela frota não esperava voltar intacta. Entre os oficiais estava Elias Vor, capitão do couraçado Argêntio. Homem de poucas palavras, rosto marcado pelo sal e pelo vento. O mar já havia levado 2 irmãos seus, um em uma tempestade que surgiu do nada, outro quando algo puxou o navio para baixo em pleno dia claro, sem ondas, sem aviso. Elias nunca disse odiar o oceano, mas também nunca confiou nele. Quando recebeu a ordem de comandar o Argêntio na linha frontal, aceitou sem hesitar, não por glória, mas porque algumas contas só se fecham no confronto. A frota partiu ao amanhecer. 36 navios cruzando a linha do horizonte como uma lâmina escura. O povo encheu os cais. Alguns aplaudiam, outros faziam sinais de proteção. Muitos apenas observavam em silêncio. Havia algo errado naquela despedida. Não parecia uma expedição. Parecia um funeral antecipado. Nos primeiros dias o oceano permaneceu calmo demais. Ventos constantes, céu limpo, ondas suaves como se quisessem enganar. Os marinheiros começaram a relaxar. Risos voltaram aos convéses. Alguns diziam que o general estava certo, que o medo antigo era exagero, mito alimentado por gerações frágeis. Elias não compartilhava desse alívio. O mar silencioso sempre o incomodara mais do que a tempestade. No 7º dia, as bússolas enlouqueceram. Agulhas giravam sem sentido. Cartas náuticas deixaram de coincidir com o que os olhos viam. O céu assumiu um tom metálico, como se o sol estivesse sendo filtrado por ferro. As ondas começaram a se mover contra o vento. Não grandes, não violentas, apenas erradas, como se algo abaixo estivesse respirando. O primeiro grito veio do navio de reconhecimento. Um marinheiro apontava para a água, incapaz de formular palavras. Elias correu até a amurada e sentiu o estômago afundar. Sob a superfície, sombras se moviam. Não como peixes, não como correntes. Eram grandes demais, coordenadas demais, e estavam se alinhando com a frota. O alarme soou tarde demais. O oceano se abriu não em ondas, mas em colunas. Água subiu como muralhas vivas, esmagando mastros, arrancando velas, lançando homens ao ar. Algo emergiu entre os navios.
Não uma criatura única, mas estruturas vivas, como cidades orgânicas que surgiam e afundavam em segundos. Canhões dispararam. O som ecoou pesado e inútil. As balas desapareceram na água como se nunca tivessem existido. Um navio inteiro foi puxado para baixo sem explosão, sem grito, apenas o estalo da madeira partindo e o silêncio que veio depois. O cheiro não era de sal, era metálico, antigo, como ferrugem misturada com morte. Pela primeira vez desde que a frota partira, alguém ousou dizer em voz alta o que todos sentiam. Aquilo não era apenas o oceano, era algo que vivia nele, e agora estava acordado. O caos se espalhou pela formação. Navios tentavam manobrar, mas o mar parecia endurecido em certos pontos e líquido demais em outros. Hélices giravam no vazio enquanto cascos eram puxados para baixo por forças invisíveis. Elias sentiu o argêntio inclinar violentamente para estibordo. Homens foram arremessados contra o convés. Um deles desapareceu pela amurada antes que alguém pudesse gritar seu nome. "Mantenham formação!" Elias berrou, mesmo sabendo que já era impossível. Do lado esquerdo, uma das estruturas emergiu mais uma vez. Agora dava para ver melhor. Não era pedra, não era coral. Era carne endurecida, marcada por sulcos que pulsavam lentamente, como veias gigantes. Entre essas torres, aberturas se abriam e fechavam, expelindo jatos de água comprimida que atingiam os navios como arietes. Um couraçado menor foi atingido em cheio. O casco se partiu em dois, e o mar engoliu os gritos com indiferença. Canhões continuavam disparando. Alguns atingiam as estruturas. Nenhum efeito. Outros afundavam antes de chegar perto, sugados para baixo, como se algo os puxasse com fome. Elias percebeu que aquilo não reagia como um inimigo comum. Não havia avanço ou recuo. Não havia flanco. Era o próprio campo de batalha se movendo contra eles. Então vieram os sons. Não gritos, não rugidos. Era um canto profundo, quase inaudível, que vibrava nos ossos mais do que nos ouvidos. Alguns marinheiros caíram de joelhos, tapando as orelhas, sangrando pelo nariz. Outros começaram a chorar sem saber por quê. Elias sentiu imagens invadirem sua mente. Profundezas infinitas, cidades submersas, olhos gigantescos se abrindo no escuro. Ele mordeu a língua até sentir gosto de sangue para se manter consciente. "Não escutem!" gritou. "Olhem para mim!" Poucos conseguiram obedecer. O mar começou a se fechar. As colunas orgânicas afundaram parcialmente, formando um labirinto. Navios colidiam entre si tentando escapar. As correntes lançadas para tentar prender alguma coisa se perderam no vazio, puxadas com força suficiente para arrancar homens do convés. Um dos oficiais ao lado de Elias foi arrastado em silêncio, deixando apenas marcas de unhas na madeira. No horizonte, Elias viu algo ainda pior. A água se elevava lentamente, formando uma muralha contínua. Não era uma onda. Era como se o próprio nível do mar estivesse subindo apenas naquela área, criando um domo líquido. Os navios presos dentro começaram a ser empurrados uns contra os outros. O céu escureceu mais ainda, como se o sol estivesse sendo bloqueado por algo abaixo da superfície. Foi então que Elias entendeu. Aquela não era uma emboscada, era uma resposta. O general de ferro havia provocado algo antigo, algo que não conhecia conceitos como fronteira ou império, algo que não precisava vencer rapidamente, porque o tempo sempre esteve ao seu lado. O oceano não estava tentando expulsá-los, estava tentando ensiná-los. O argêntio foi atingido por baixo, não um impacto, mas uma pressão constante, como se algo estivesse se apoiando nele. O casco rangeu. As luzes internas se apagaram. A água começou a infiltrar pelas juntas reforçadas. Os marinheiros correram para selar compartimentos, mas as portas emperravam, deformadas pela pressão. "Capitão!" gritou um engenheiro. "Algo está segurando o navio." Elias sentiu o convés inclinar novamente, desta vez para frente. Pela amurada, ele viu uma forma gigantesca emergindo lentamente, não inteira, apenas parte dela, um olho, do tamanho de uma torre, sem pupila definida, apenas camadas translúcidas que se moviam, analisando.
O olho fixou-se no Argêntio. Elias sentiu com clareza aterradora que estava sendo avaliado, não como inimigo, como intruso, como algo pequeno que havia esquecido seu lugar. Em outros pontos da frota, o mesmo acontecia. Navios sendo erguidos parcialmente, examinados, esmagados ou simplesmente soltos para afundar depois. Não havia pressa, não havia raiva, havia método. O canto cessou de repente, e no silêncio absoluto que se seguiu, uma única coisa ficou clara para todos que ainda respiravam. Aquela guerra jamais poderia ser vencida nos termos humanos. Mas o oceano ainda não havia terminado de mostrar o preço da ousadia. O silêncio durou pouco. A água começou a se mover de novo, mas agora de forma diferente. Não violenta, coordenada. As estruturas orgânicas afundaram lentamente, como se o mar estivesse recolhendo suas próprias muralhas. Alguns marinheiros, em choque, acreditaram por um instante que aquilo significava recuo. Estavam errados. O oceano não recua. Ele apenas muda de forma. O Argêntio ainda estava preso. A pressão sob o casco aumentava, fazendo o metal gemer como um animal ferido. Elias desceu até o convés inferior, passando por homens em estado de choque, alguns rezando, outros rindo sem controle. O engenheiro-chefe tentava manter o navio funcional com ordens que já não faziam sentido. "Capitã", ele disse com a voz quebrada, "não é pressão normal. É como se algo estivesse moldando o casco." Elias sentiu um arrepio percorrer a espinha. Aquilo não queria apenas destruir. Queria adaptar, aprender. Do lado de fora, a frota havia sido reduzida a pouco mais da metade. Os navios restantes flutuavam próximos demais, presos no domo líquido que agora se tornara quase transparente. Através dele, algo começou a aparecer. Não vinha de cima, vinha de baixo. Uma silhueta colossal, vasta demais para ser compreendida de uma só vez. Não era uma criatura no sentido conhecido. Era uma convergência. Camadas de formas, tecidos, estruturas, todas se movendo como partes de uma única consciência. Quando a superfície do domo se rompeu, não houve explosão. Houve revelação. A coisa ergueu-se o suficiente para que todos a vissem. Não tinha rosto único, mas vários pontos de observação. Não tinha boca, mas o canto retornou, agora mais claro. Não era som. Era pensamento imposto. Cada homem sentiu palavras que não vinham de língua alguma, mas eram compreendidas com precisão cruel. Vocês aprenderam a ferir a superfície. Nunca aprenderam a perguntar o que havia abaixo. Alguns homens simplesmente desmaiaram. Outros se jogaram no mar, como se isso pudesse apaziguar aquilo. O oceano os aceitou sem resistência, e não os devolveu. Elias caiu de joelhos, não por medo, por compreensão tardia. Aquilo não era o mar inteiro, era apenas um de seus guardiões, uma sentinela de algo vasto demais para ser nomeado. O general de ferro havia declarado guerra a uma fronteira que não existia. No centro do domo, um dos navios restantes foi erguido inteiro para fora da água. O casco se contorceu como papel molhado. Em segundos, foi reduzido a uma massa compacta de metal e carne. Então foi solto. Afundou sem deixar ondas. A mensagem era clara. O oceano não precisava destruir tudo para vencer. Bastava mostrar que podia. O canto cessou novamente. A presença começou a recuar, afundando lentamente, como um continente vivo retornando ao abismo. A água desceu. O domo se desfez. O céu clareou, revelando um sol pálido e distante, como se tivesse vergonha de iluminar aquilo. Os navios restantes flutuavam em silêncio absoluto. Ninguém comemorou. Ninguém falou. Eles sabiam que haviam sido poupados, não por misericórdia, mas por decisão. O Argêntio foi solto por último. A pressão desapareceu de repente, fazendo o navio subir violentamente. Elias quase caiu. Ele correu até a amurada e olhou para baixo. Nada. Apenas o mar comum. Ondas normais. Azul profundo. Como se nada tivesse acontecido. Mas todos sabiam. Algo havia mudado. A frota iniciou a retirada sem ordens formais. Não houve tentativa de reorganização. Não houve discursos.
Os homens remavam, ajustavam velas e motores com movimentos automáticos, como sobreviventes saindo de um desastre que ainda não haviam processado. Elias permaneceu no convés até a costa surgir no horizonte. Ele pensava no general, pensava no decreto, pensava no erro fundamental que haviam cometido. Não foi atacar o oceano, foi tratá-lo como algo que podia ser vencido. Quando finalmente atracaram em Valenor, o povo correu aos cais esperando vitória ou tragédia. Receberam algo pior. Silêncio. Nenhuma bandeira erguida. Nenhum discurso. Apenas navios quebrados, homens mudos e olhos que tinham visto demais. E então Elias falou em voz baixa para quem quisesse ouvir. Nós não encontramos o fim do mar. Encontramos o começo dele. O general de ferro ouviu o relatório sem interromper uma única vez. Elias falou por longos minutos, descrevendo o que não tinha palavras suficientes para descrever. As estruturas vivas, o canto que invadia a mente, o olho colossal, a sensação de estar diante de algo que não odiava, não temia e não precisava vencer. Quando terminou, o salão permanecia em silêncio absoluto. Os conselheiros evitavam o olhar do general. Alguns estavam pálidos, outros suavam frio. Quantos navios? Perguntou ele por fim. Menos da metade voltou, respondeu Elias. Os que voltaram não voltaram inteiros. O general assentiu lentamente. Não havia raiva em seu rosto, nem surpresa. Apenas algo novo. Um peso que nunca estivera ali antes. Ele dispensou a todos, exceto Elias. Quando ficaram sozinhos, caminhou até a janela que dava para o porto. Os navios danificados balançavam na água tranquila, como feras feridas fingindo normalidade. Eu quis provar que nada era intocável, disse o general com voz baixa. Que até o oceano podia sangrar. Elias respirou fundo antes de responder. Ele pode, mas sangrar não significa morrer. O general permaneceu em silêncio por um longo tempo. Pela primeira vez, desde que assumira o comando, não havia um decreto pronto. Não havia resposta imediata. Apenas a compreensão tardia de que a força tem limites, que não aparecem em mapas. Nos dias que se seguiram, Valenor mudou. As rotas marítimas foram reduzidas. Os estaleiros silenciaram. O povo começou a falar em sussurros sobre o que havia abaixo das ondas. Pescadores juravam sentir o mar observando. Marinheiros recusavam-se a navegar além de certos pontos, não por medo irracional, mas por respeito recém-aprendido. O general de ferro nunca revogou oficialmente a guerra. Também nunca a continuou. O decreto permaneceu nos arquivos como uma cicatriz administrativa, um lembrete de arrogância. Ele passou a caminhar pelos cais ao entardecer, observando o horizonte sem desafiá-lo. Alguns diziam que ele envelheceu 10 anos em poucos dias. Elias deixou o comando pouco tempo depois. Nunca mais subiu em um navio de guerra, mas todas as manhãs ele caminhava até a praia e observava o mar em silêncio. Não com ódio, não com desafio, com entendimento. Porque agora ele sabia, o oceano não é inimigo, não é território, não é recurso, é limite. E quando alguém tenta ultrapassá-lo à força, não encontra vitória nem derrota, encontra resposta. Se essa história te fez pensar sobre o tamanho real da força humana, escreva nos comentários. O que você acha que existe além do que podemos controlar? E se você sentiu o peso dessa decisão, deixe seu like. Às vezes, a maior batalha não é contra o inimigo visível, mas contra a arrogância de acreditar que tudo pode ser conquistado. Missão encerrada.